Como tornamos o trabalho do templo e da história da família parte do que fazemos na estaca? Gosto da palavra ministrar, usar o trabalho do templo e da história para ministrar as pessoas. Depois que nossos filhos começaram a crescer, decidimos começar a ir a uma igreja. Eu sempre achei que ela iria seguir, mas não queria forçá-la. Conheci minha esposa uns 6 anos atrás, tenho 2 filhos de um casamento anterior e ela tem 3 filhos de seu casamento anterior. Comecei a ouvir as lições das missionárias e agora vou ser batizada. É uma ótima época para estar na estaca, é muito bom. Acho que nos sentimos entusiasmados pelo trabalho agora. Hoje à noite eu gostaria de começar com a história da família e o templo. Tento ajudar os membros da ala a saberem que o trabalho do templo e da história da família é uma parte muito importante do trabalho de salvação na ala. Uma das coisas que faço com todos os membros novos, eu os desafio a fazer um trabalho simples de história da família e preparar nomes para ir ao templo e fazer batismos. Então, nós precisamos dos consultores de história da família para ajudá-los a cumprir essa primeira designação que o bispo deu a eles. Nós temos que ter certeza que eles são capazes de aproveitar todas as bênçãos que a igreja oferece. Isso significa que há toda essa parte que é o trabalho de história da família, que é a redenção dos mortos. É um dos pilares da igreja, uma das razões pelas quais a igreja existe. Então, certificar-se de que isso está em nossa lista de metas para os membros novos, que alguém no conselho da ala está designado para ajudá-los, é crucial. O que sabemos sobre a família Jess? Estão progredindo no evangelho? Claro. Sim, claro. O que vimos nesse 1 ano em que o Scott entrou para a igreja? Acabou de entrar no templo. Ele fez alguns batismos. Isso mesmo. Recebeu o sacerdócio. Recebeu o sacerdócio de Melquisedeque. Pagou o dízimo. Pagar o dízimo, que é uma coisa muito importante. Nasci em Jerseyville, Illinois. Moro cerca de 1h30 ou 2 de Nauvoo. Nunca ouvi falar de Nauvoo. Sempre tive 2 empregos, enquanto trabalhava como bombeiro. E agora, além de trabalhar na ponte, sou eletricista. Eu sou Lisa Jess, moro em Jacksonville, Illinois. Eu nasci na igreja e me afastei durante a adolescência. Conheci minha mulher em um bar. Ela tinha acabado de se divorciar. Uma das primeiras regras de uma garçonete é não se envolver com as pessoas que entram no bar. Não é uma boa coisa. Ele ficava me convidando para sair com ele. E ela sempre dizia não. Mas sua bondade me convenceu. Eu acho que 1 ano ou mais depois que nos casamos, sugeri, sabe, eu acho que devemos começar a ir para a igreja. Um dos meus colegas de trabalho, dos bombeiros, a esposa dele é membro da igreja. Ela ouviu que eu estava indo para a igreja, então ela riu muito. O Scott Jess, membro da igreja? Não, impossível. Nem preciso dizer. Foi uma longa jornada, muitas mudanças. Muitas pessoas nem acreditam. Nem eu acredito às vezes. Quando pensamos nas pessoas da ala que podemos indicar para os consultores de história da família, todos têm a oportunidade de sugerir alguém. Uma das famílias que me vem à mente é a família Dolphiny. Eles estão animados agora e têm muito entusiasmo. Seria ótimo colocar um pouco do trabalho de história da família na vida deles. Minha mãe me levou para a igreja, fez com que eu fosse batizado pelos missionários e tudo mais. Eu meio que me afastei, eu tive problemas pessoais na época. Michael foi batizado há 7 anos, mas nunca recebeu o sacerdócio aarônico e ficou inativo em poucos meses. Depois, muitos anos depois, ele se casou. Sentiu falta do evangelho em sua vida e voltou para a igreja. Depois que nossos filhos começaram a crescer, decidimos começar a ir para a igreja. Tínhamos amigos e gostávamos de como seus filhos eram bem educados e como eles os criavam. Eles disseram que era por causa da igreja, então começamos a frequentar. Ele tinha recebido o sacerdócio aarônico. Tinham 2 lindos filhos e estavam só começando no caminho da exaltação
como família. Vamos falar rapidamente sobre a Georgia. Todos a conhecem? Georgia Elias é uma mulher que aceitou plenamente o Evangelho e decidiu em sua mente e coração que iria se empenhar. Nos mudamos para a mesma rua do bispo. Minha neta tem quase a mesma idade de seus filhos e eles se tornaram bons amigos. Ela ficou mais interessada na igreja e eu fiquei interessada e conheci as missionárias. A igreja ela trouxe muito mais alegria à minha vida, da minha avó. Ela está muito mais feliz. Isso fez com que eu fosse para a igreja e agora vou ser batizada. Quando ela decidiu entrar para a igreja, uma das coisas que a deixou muito animada foi o trabalho de genealogia e de história da família que ela poderia fazer por sua família. Sabem que a Georgia é viúva? Meu marido faleceu e eu o amava muito. Ele foi um homem muito bom, mas nunca teve essas informações. E levou um tempo depois que ele faleceu para que eu me desse conta que eu não mais o veria, que nunca mais conversaria com ele e eu estava só. No momento em que percebi que eu poderia ligar-me novamente à minha família, fiquei muito feliz e percebi que poderia ter meu marido de novo. Eu não acho que ela é uma pessoa que vai fazer as coisas sem entusiasmo. Do jeito que ela está animada com isso, eu acho que ela vai ser muito cuidadosa em encontrar os membros da família. Se eu puder ser selada a ele, isso vai me dar uma esperança e alegria e uma felicidade que há muito eu não sentia, porque ainda tenho muita saudade dele. E quero que ele esteja comigo para sempre. Tá, e a família Jazz, como está indo? Eles me disseram que estão tendo problemas. Eu não sei os detalhes, mas... Eles têm 4 adolescentes, já diz muito. No começo, a reação deles foi: nós vamos nos casar, já temos filhos, que ótimo, eles vão brincar juntos, maravilha, vai ser como 12 é demais. E as coisas não são bem assim. Diga oi, Vincent. Diga oi, Vincent. Qualquer coisa de igreja no momento, sabe, não é o assunto mais adequado para eles. Pelo menos para alguns. Do que você não gosta na igreja? Não sei. Sabe, esse negócio de regras e tal, eu sei lá. Parece que ela está controlando você. É. Eu não gosto quando as pessoas ficam me dizendo o que fazer. Penso que o bispo deve perceber que há bênçãos enormes no trabalho de história da família. Talvez ele ache que isso é uma maneira de termos um projeto em que possamos trabalhar juntos. Então a gente vai estar num documentário. Bom, eu disse provavelmente. E a meta principal é... Peraí, a gente tá gravando nossa vida. Será que dá para parar isso, hein? Vou ser honesto com você. Estou pronto para me livrar dos adolescentes. Paul Felix estava muito triste. E durante esse processo, a fé e o conhecimento de que o Evangelho pode levá-lo de volta à sua esposa e curar sua tristeza, tem sido uma experiência maravilhosa. Eu me tornei um elder quando tinha 20 anos. A guerra na Coreia começou e entrei para a Força Aérea. Antes de partir, casei-me com uma moça de Illinois que não era da igreja. Nosso casamento foi realizado por um bispo mórmon na Califórnia. Depois, viemos para cá. Sempre pensei que ela entraria para a igreja, mas não quis forçar. A cada ano ficava mais fácil não ir e também fomos ficando velhos e aposentamos. Durante os anos que fiquei afastado, sempre fui mórmon. E eu nunca esqueci disso. Quando ela faleceu há 1 ano, foi de repente. Ela não estava doente. Eu é que estava. Então, uma tarde, por volta das 5:30, estávamos sentados para comer e ela caiu. Não consegui revivê-la. Ainda me lembro do telefonema dele naquela noite quando sua esposa faleceu. E ele ligou desesperado para o bispo,
sem saber o que fazer. Tenho passado muitas dificuldades por causa do câncer. A razão pela qual ainda estou aqui é porque tenho coisas para fazer. Eu percebi que deveria começar o programa e fazer o meu dever. É o que venho tentando fazer. Eu acredito que nossa ala não é diferente da maioria das alas da igreja. Tudo isso é para chegarmos ao templo. Nosso enfoque está em sermos dignos de ir ao templo e frequentarmos o templo. Levar Scott ao templo e selar a família. Alguma ideia sobre como fazer isso? Acho que eles precisam marcar uma data. E isso pode levar uma eternidade. Desculpa a brincadeira. Eu, Vini, minha irmã, meu irmão e os meus pais, nós temos umas brigas de vez em quando. E quando eu digo de vez em quando, eu quero dizer sempre. E eu não sei se eu consigo nos imaginar selados, porque do jeito que, sei lá, eu só espero que... O que você acha? Eu não sei. Há 3 passos. Primeiro, o Scott tem que fazer sua investidura. Depois, Scott e Lisa precisam ser selados. E depois, os filhos precisam ser selados a eles. E, normalmente, isso deveria acontecer ao mesmo tempo. Mas não tem que ser ao mesmo tempo. E, nesse caso, pode ser melhor fazer uma coisa de cada vez. Daqui a algum tempo, é claro, mas quero ser selada no templo. Com a minha família. Vou ser sincero com você. No momento, estamos tentando continuar casados. Nossa meta de curto prazo é ter um pouco mais de paz em nosso lar. Se fôssemos somente eu e ela, eu acho que tudo estaria bem. Mas temos os filhos. Discutimos muito por causa deles. Eles têm uma ótima família, bons filhos. Mas as coisas estão difíceis ultimamente. Os jovens tentam fazer o melhor que eles podem e os pais, nós como pais, fazemos o melhor que conseguimos. Fazê-los se interessarem pela história da família ou por coisas que os deixarão animados para ir ao templo, acho que podemos trabalhar com isso. Oi! Oi, como vocês estão hoje? E você? Hoje, a família Jazz aceitou o desafio de se preparar para ir ao templo e reunir nomes. Me sinto sobrecarregado. Eu trabalho muito, de 60 a 70 horas por semana. Encontrar tempo para isso é muito difícil. Quanto você conhece do novo Family Search? Você conhece bem o site? Eu nunca fiz isso. Tá, Eu passava no Centro de História da Família da Ala, porque meus pais trabalhavam lá. Então, eu dava uma passadinha para falar oi para eles. Mas era só por isso. Você está gostando? Atenção, sua senha é muito fácil de adivinhar. Tente outra senha. Eu diria que no início, quando nós tentamos entrar pela primeira vez no site de História da Família, foi muito frustrante. Finalmente chegamos à parte da senha. Posso comemorar? Claro, pode comemorar. Tivemos dificuldades ao trabalhar juntos no computador. Eu não sei, História da Família, estamos fazendo o trabalho do Senhor e sem contenda, certo? Porque estamos fazendo alguma coisa boa. Michael e Jessica estão enfrentando alguns desafios porque Michael está se reativando e Jessica está tendo sua primeira experiência como membro da igreja. Às vezes é difícil. E essas ordenanças são necessárias, ok? Eu gostaria de começar pelo lado do meu pai. Ele não fala muito sobre isso, então é mais misterioso do que o lado da minha mãe. Seria ótimo se, durante este ano, eles levassem um nome da família para fazer batismos no templo. Isso não só lhes daria uma experiência com a história da família, mas os deixaria focados no templo. E sabe o ano ou as datas de nascimento? Temos consultores que são chamados e que trabalham nos centros de história da família. Também estamos no processo de chamar pessoas para ir à casa dos membros e lá se reunirem.
Vou só colocar o nome da vovó aqui. Sim, eu não sei bem o que meus filhos acham sobre a história da família. Nunca conversamos sobre isso. Pessoalmente, eu não tô muito interessado, sabe, em sair com os amigos, ou ir ao templo, batizar alguém, sei lá. Eu só não vejo muita graça nisso. Que bom que você sabe o que tá fazendo, porque eu não. No começo, uma das coisas que você me perguntou foi: queremos ver no momento se o trabalho de história da família pode tocar a sua família. E eu estava bem cética. Eu pensei, sabe, precisaria de um milagre. E eu não sei se talvez eu realmente merecesse isso. Então ele nasceu na Escócia E morreu na Virgínia. Seria mais fácil se fizéssemos o lado da mãe. Esse é o lado da mãe. William Wallace. William Wallace. Sinto como se fôssemos uma grande família, todos trabalhando juntos para um objetivo comum. De alguma maneira, eu sou parente dele? De certa forma, você é. Será que eu poderia fazer o batismo pelos mortos pra esse? É sempre um bom sentimento encontrar o restante da família. Pra mim, é ainda mais legal porque eu tenho uma nova família. Eu imagino como eles deviam ser, sabe? Eu tenho que ficar mais tempo com a vovó porque somos parceiras. No momento, eu não tô preparado para ir ao templo, é claro. Mas eu gostaria mesmo de fazer mais o trabalho de genealogia. O objetivo deles é ser uma família eterna, ser selados juntos no templo. Ao se aproximarem dessa meta, o trabalho de história da família será para eles como um elo. E isso abrirá os olhos deles para o motivo pelo qual eles têm o evangelho e o que devem fazer. Tá bom, eu faço. Obrigado, pai. Tchau. Eu não sei o que espero encontrar. Eu espero encontrar familiares que não conheço. Espero encontrar alguém que tenha sido membro da igreja, mas não sei se vou conseguir. Seria muito legal se eu conseguisse. Então, escolheu esse registro porque provavelmente é ele. Somos ensinados no Evangelho que se você esquecer-se de si mesmo no serviço ao próximo, vai encontrar-se. A história da família é uma forma concreta disso. Você viu só? Então olhe para todos esses que eu abri. Ah, tem os ícones do templo aqui. Então, você não só os encontrou, mas eles foram selados. Não é legal? Muito legal. Veja, a maioria dos membros dessa família é de Quincy, perto de Nauvoo. Agora, se você clicar nessa seta aqui, veja, vai abrir tudo e você vai ver as informações. Que legal. Agora eu sei o que é batismo e a confirmação. E o resto. E o selamento. Essas coisas você vai aprender no templo. Tudo bem. Assim, como teve de ser batizada e confirmada, tem alguns passos que vai dar para entrar no templo também. Tá bom. Estou ansiosa para ir ao templo e fazer o batismo por eles para ajudá-los. Você ainda tem muitas linhagens que não conhece. Isso é muito legal. Não é legal? É. Estou ansiosa. Em toda a minha vida, realmente nunca senti a paz que sinto agora. Eu não achei que ela fosse se interessar tão rápido. Achei que só eu me interessaria. Ela me deixou na igreja e se encontrou com as missionárias e falou com elas. Ela conhece melhor a igreja agora. Georgia, Carol, Elias. Isso é fé. É a fé crescendo em mim. Sinto-me feliz, sinto-me muito bem, não estou mais nervosa. Estou animada o dia todo e nem sequer sinto que estive debaixo d'água. Eu estava tão leve e nunca me senti tão bem. Ela parecia estar brilhando. Foi engraçado vê-la. Não parecia ter dúvida em sua mente de que sabia o que deveria fazer. Vamos voltar para o gráfico. Então vamos. Fico olhando para você porque está sempre com a Trish. E vejo vocês no centro de história da família. Além disso, isso está no plano da missão da ala para o sumo sacerdócio. Claro. Vou começar meu trabalho de história da família. Estou muito animada para fazer isso. Primeiro, vou fazer o batismo por meu marido para garantir que ele esteja lá. Depois, vou pesquisar para encontrar outros membros de minha família. Você será a próxima a fazer isso em nossa família? Ah, sim. Espero que sim.
Quando começamos esse projeto, as coisas entre mim e o Scott estavam tensas. Eu cheguei a um ponto em que eu me senti, sabe, como eu te amo, mas eu acho que não vou conseguir tentar mais, eu não sei, talvez devêssemos nos divorciar. Cheguei a um ponto em que eu pensei, Pai Celestial, eu perdi as esperanças, eu só não sei mais o que posso fazer. Eu sou uma pessoa fria. Eu sou frio com ela às vezes. E, sabe, eu acho que ela sabe que eu a amo, mas muitas vezes não demonstro o suficiente. Ele acabou dizendo para o bispo, bom, a Lisa disse que irá sair de casa nesse fim de semana. Assim que ele me disse que contou ao bispo, o telefone tocou, eu atendi. Oi, bispo, sinto muito, eu sei que você já está sabendo. Ele disse, Lisa, posso ir até aí para conversarmos? Eu disse, claro, você pode vir, podemos conversar, tudo bem. Eu nunca quis que a situação chegasse a esse ponto. E não acredito que eles quisessem também. Eu não creio, francamente, que eles quisessem que seu casamento chegasse ao fim. Eu senti claramente, antes que o bispo chegasse, que eu precisava pedir ao Scott que me desse uma bênção. E eu pensei, agora por que eu quero fazer isso? Sabe, eu só senti como se, não, espere um momento, eu não quero que ele me dê uma bênção. Eu prefiro pedir a meu pai ou ao bispo, sabe? Mas não, acho que o Pai Celestial estava me dizendo, não, você precisa pedir a ele que lhe dê a bênção. Subi rapidamente as escadas e disse, você pode me dar uma bênção agora? E ele disse que sim. E aquela foi uma bênção maravilhosa que ele não poderia ter dado. Não sem o Pai Celestial. Então as lágrimas correram pelo meu rosto, pois eu senti aquele grande amor. E mais do que qualquer coisa, as lágrimas eram... Eu senti que ele estava sentindo a mesma coisa. Eu ainda estou aprendendo a dar bênçãos e eu preciso ficar mais à vontade com isso. Mas, aparentemente, o que eu precisava dizer foi dito e eu me senti muito melhor após isso. Sabe, depois que tivemos aquela experiência, as coisas acabaram melhorando. Senti que aquele era realmente o pior momento. Realmente o pior. Eu estava desistindo. Foi quando ele intercedeu. E a história da família... O Scott está muito animado com ela. Você sente a ligação e percebe que essa é a sua família. Todos eles. Isso mudou tudo. Isso mudou completamente. Oi, mãe. Lembra quando eu pedi para você juntar algumas informações sobre a história da família para mim? A primeira mudança que notei foi a maneira que ele conversava com a mãe, porque ele estava ligando para ela para pedir informações. Moramos na mesma cidade, mas somos muito distantes. Ela é minha mãe e eu a amo, mas nós não passamos muito tempo juntos. Alguns meses atrás, o bispo colocou-me no curso de História da Família. Eu nunca me interessei por esse trabalho, estava satisfeito com o que eu já sabia sobre minha família, mas pesquisar junto com minha filha foi algo muito inspirador. O interesse de Lori em fazer história da família e trabalhar com seu pai, acho que essa foi uma ferramenta importante que o trouxe de volta para a igreja. O plano de nossa escola dominical funcionou para alguém. Ele assistiu às aulas, sentiu-se mais confiante, mais interessado e aceitou o chamado para ser consultor de história da família. Agora ele está recebendo mais treinamento. O próximo passo é preparar-se para a investidura. Ele poderá selar-se a sua esposa no futuro. Essa é uma grande bênção. Em um dos meus empregos, o meu trabalho é braçal, mas no outro eu posso ficar sentado e ler ou fazer o que eu quiser. Eu trouxe minha câmera aqui, assim eu posso mostrar o que faço no meu trabalho. Aqui é onde vou preparar meus registros da história da família, transferindo-os dos registros familiares para um gráfico de linhagem, o que facilitará o meu trabalho de colocar informações no computador.
Agradecemos por nossa família, por nosso casamento. Durante esse processo, estamos nos aproximando, nos tornando mais próximos. As missionárias estavam vindo para jantar em nossa casa. E o Scott me ligou do trabalho e disse que ele teria de ficar até mais tarde. Eu disse, tudo bem, querido, você sabe que vou apoiá-lo em tudo o que você fizer. Sempre pensei que eu fosse um bom marido e um bom pai. Sabe, eu me baseava no simples fato de ser um bom provedor. Desligamos o telefone e ele desistiu de ficar até mais tarde no trabalho. Isso foi maravilhoso, isso é muito difícil de fazer. Minha esposa precisava de mim naquele momento especial. E ela era mais importante que o dinheiro. Tivemos uma noite agradável. As missionárias chegaram e nos ensinaram uma lição. Fomos dormir e estávamos conversando. Digo, realmente tendo uma boa conversa. Eu me senti ligada a ele. E eu senti aquele amor. Desde essa época temos conversado. Eu estou como, sabe, se você tivesse feito diferente naquela noite, nunca teríamos tido aquela experiência que foi tão importante para mim. Essas coisas não têm preço. Não preciso tanto de dinheiro. Preciso mais da minha esposa. Eles se ajudam mais. Antes, eles faziam as coisas sozinhos. Agora, um ajuda o outro quando estão juntos. E eles não estão mais brigando tanto, o que é bom. Antes, ele só saía correndo para o trabalho. E depois que ele ficou mais firme na igreja, ele chega, para, dá um beijo e também um abraço, sabe? Essas pequenas coisas, isso significa muito para ela. Eu me sinto bem com isso porque ela se sente bem. Eu não sei exatamente o que mudou. Pode ser que eu esteja fazendo mais as coisas que minha esposa quer que eu faça e deixando-a mais feliz, eu acho. Oi, Como bispo. vai? Tudo bem. Tive a oportunidade de acompanhar o irmão Paul Felix ao batistério e ver sua filha fazer o batismo por sua esposa falecida. Acho que minha esposa Jacqueline estava esperando desde o dia em que faleceu para se tornar membro da igreja. Eu tive esse sentimento. Acho que esse foi o motivo principal para eu fazer o que fiz. Sinto-me completo agora porque acho que estou no caminho certo. Acredito que tenho uma chance agora. Não sei se vou conseguir, mas eu garanto que vou fazer tudo o que puder. Ele me ligou na terça-feira à noite. Ele estava trabalhando e disse, Lisa, tomei uma decisão. E eu disse, o que você decidiu? Bom, sobre o templo, nós vamos ao templo no sábado. Ótimo, eu disse. Ele continuou, bom, eu vou fazer isso por mim mesmo. E eu fiquei, você vai? Eu fiquei meio, minha nossa, eu tô tão animada. Estou orando mais, buscando mais as respostas, estudando mais as escrituras. Eu me senti muito bem sobre isso. Aí eu tomei a decisão de ir ao templo. O Scott e a Lisa estavam centrados na história da família nesses últimos meses. Ambos mencionaram a bênção que esse trabalho foi para eles enquanto se preparavam. Isso os ajudou a se prepararem para ir ao templo, os ajudou no caminho que devem trilhar na vida. Diga bom dia do senhor. Diga bom dia, senhora Jess. Bom dia! Acordei às 4h15 da manhã para me aprontar para ir ao templo. Estava muito animada. Foi como um sonho que se tornava realidade. O que você tem a dizer antes do seu grande dia? Eu queria agradecer pelo terno novo. De nada, querido. Tá animado? Tô animado. Tudo bem. Ok? Então vamos embora. Estamos atrasados. Nós fomos ao templo hoje e eu levei os nomes de membros da família. Levei o do meu pai, da minha avó e do meu avô por parte de mãe. Minha filha Carly vai fazer o da minha avó para mim. Tentei pegar na mão da minha esposa durante o trajeto, mas ela disse, você só está fazendo isso porque está diante das câmeras. Ele é um bom homem e está se saindo muito bem. Está tentando ser o melhor pai, o melhor marido e a melhor pessoa possível. Vê-lo entrar no templo foi algo maravilhoso, um sentimento muito bom. Foram semanas absolutamente incríveis. Eu deixei de me sentir sozinha.
para me sentir parte de uma família, tendo uma nova experiência no Evangelho. Eu tive muitas emoções no templo hoje. Eu vi alguns amigos da minha ala e fiquei muito emocionado de vê-los lá fazendo o trabalho pelos pais deles. Poder ir ao templo e fazer essas coisas por sua própria família e também por outras pessoas faz você querer voltar logo e fazer mais. Quando fizemos o batismo por meu pai e por meu avô, um de cada vez, um pouco antes de entrar na água, eu disse a eles que os amava muito. A irmã Elaia se aproximou e entrou na pia batismal com o bispo Carlinze. Descobri quando eu estava sentado ali que ela estava fazendo o batismo em favor de sua mãe. A coisa que mais me deixou emocionada foi quando meu marido e minha mãe foram batizados. E isso me fez chorar. Após ser batizada, ao sair da água, ela era a pessoa mais feliz que eu já tinha visto. Foi um momento de muita alegria e emoção. Ela estava radiante pelo que havia feito. No caminho de volta, eu disse, estou oferecendo a minha mão. Você gostaria de segurá-la desta vez? E ela segurou. Minha zangadinha, senhora Jess. É como eu a chamo, minha querida zangadinha. Fomos para Nauvoo e eu fiz minha investidura. Depois, minha esposa foi selada a mim. Depois, fomos todos selados como família. Nós devíamos ter feito isso há muito tempo, mas antes tarde do que nunca. Muitos de nós estão esperando esse dia chegar. Eu pensei que nunca veria ninguém da minha família passar no templo. Felizmente, esse é só o começo. Descobrimos que a história da família é mais uma maneira de podermos ajudá-los a unirem-se ao Pai Celestial. E a uni-los em família e ajudá-los a sentir-se numa família de santos. Fico animado de pensar que eu vou ter a minha recomendação para o templo em alguns meses. Percebi que Ele tem um plano para nós além desta vida. E gosto de saber disso. Eu amo. Eu amo muito minha esposa. Então acho que, sabe, nós vamos ser bons um para o outro. Minha visita ao templo ontem para fazer a minha investidura foi um passo a mais em direção ao selamento. Eu me sinto muito bem de pensar em viver com ela eternamente. Isso fez com que nosso coração se voltasse ao Pai Celestial e a seus filhos. Somos muito gratos pela expiação e queremos que todos compartilhem dessa bênção, porque Ele fez isso por todos nós. Posso abrir a porta para você? Obrigada! Hoje cheguei a Nauvoo para ser selada a meu marido para esta vida e para toda a eternidade. Hoje eu vim ao templo pela 4ª vez e nós tivemos muitas emoções. Eu sinto-me bem mais à vontade agora. Bom, desde que ele começou a ir ao templo, eu sinto as bênçãos. O progresso dele afetou a mim também. Eu sinto que nossa vida está melhorando. Eu e a Lisa queremos que nossos filhos estejam mais envolvidos com a igreja. Com as coisas que estamos fazendo, eles têm que ver nossa mudança e, sabe, talvez isso possa ajudá-los a tomar decisões melhores no futuro. Eu amo o templo. Eu sempre amei o templo. Amo o Pai Celestial. Eu sou grata. Foi uma longa viagem de volta ao passado. E sei que há ainda muitas viagens à frente, mas eu já cheguei até aqui. A história da família é uma oportunidade de ajudar aqueles que estão perdidos a voltar para a igreja, de ajudar as famílias e a fortalecer os filhos e o casamento. Ela ajuda a unir os membros novos à igreja e permite que sintam o espírito do templo e do trabalho no qual estão se envolvendo. A história da família é realmente uma oportunidade de ministrar às pessoas.
O apóstolo Paulo disse que nesta, a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas seriam congregadas em um, em Cristo. A história da família não é um programa separado. Além disso, nós também adoramos no templo. E todas as coisas são congregadas em um, em Cristo. E existe um poder quando encontramos nossos antepassados e levamos os nomes deles à casa do Senhor. Eu tenho feito esse trabalho, tenho conversado e trabalhado com centenas e milhares de pessoas que já fizeram esse trabalho. Embora nos sintamos bem quando estamos no templo, vamos nos sentir ainda melhor quando fizermos as ordenanças por nossos familiares já falecidos. Convido-os a ler cuidadosamente as sessões de Doutrina e Convênios que tratam dessa responsabilidade sagrada e as palavras que dizem que você deve fazer as ordenanças não apenas para os mortos, mas para seus mortos. Essa é a correlação entre o trabalho de história da família e a realização das ordenanças de salvação na casa do Senhor. Todas as coisas congregadas em um, em Cristo, nesta a dispensação da plenitude dos tempos. Esses resultados podem ser alcançados no mundo todo. Não é função apenas dos líderes em Springfield, ainda que eles sejam excelentes e inspirados. No entanto, essas promessas e os efeitos espirituais estão disponíveis a todos que buscam a inspiração adequada. Esse é o motivo pelo qual as chaves são tão necessárias. As chaves constituem não apenas o direito e a responsabilidade de dirigir o trabalho do sacerdócio, mas elas são um canal para recebermos revelação. Sob a orientação daquele que possui as chaves, todos os que participam do conselho podem ajudar a trazer a revelação que irá promover os mesmos resultados. Sei que isso é verdade. Sinto o poder dessas chaves em minha vida. Vejo essas evidências todos os dias e particularmente quando estou na casa do Senhor. Sei que o Evangelho foi restaurado em sua plenitude e que ele é verdadeiro. Todas essas coisas são verdadeiras e delas presto testemunho no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.